responsável por complicações graves e até permanentes em alguns pacientes. O PMMA é o polimetilmetacrilato. Polimetilmetacrilato, um preenchedor sintético para finalidades estéticas e reparadoras. Vamos entender um pouco mais sobre essa decisão, sobre o uso do PMMA no Brasil, conversando com a doutora Vanessa Penteado, ela que é médica especialista em estética e está conosco para tirar todas as dúvidas nessa edição do Manhã Bandeirantes. Doutora Vanessa, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes e obrigada por conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Obrigada a vocês aí pelo convite. Falei certo o nome? Polimetilmetacrilato, é esse mesmo nome Falou do PMMA? certinho, é quase. É um palavrão pra gente médico mesmo. É um verdadeiro trava-língua. E onde que esse Ah. PMMA, esse trava-língua é usado ou era usado na aplicação do dia a dia, nas cirurgias estéticas, doutora? Então, Heitor, na verdade, esse produto, a gente usou ele na estética ali há mais de 20 anos. Ele veio como uma proposta de um preenchedor, que ele era definitivo, né? Porque o concorrente dele seria o ácido hialurônico, que é um produto absorvível, por ser definitivo, com um custo-benefício melhor para o paciente. Só que quando a gente começou a usar ele para fazer preenchimento de sulco, definição de contornos de rosto, começou a se ter complicações, que eram edemas tardio. Por ele ser metacrilato, ele é um derivado do acrílico. Então, na verdade, o nosso organismo enxergava aquilo como um corpo estranho e rejeitava. Nessa rejeição, ele empurrava para fora e o paciente ele desenvolvia quadros de edema. E essa rejeição ela era tardia, às vezes você fazia o procedimento, mas ali 2, 3 anos, quando você tinha um quadro ali de uma dor de garganta, uma sinusite, uma dor de dente, o paciente apresentava esse inchaço na região que ele tinha o preenchimento. Então, logo, nós paramos de usar, só que ele não era proibido, porque ele entrou, na verdade, na área estética para pacientes que eram HIV positivo e tinham aquela lipodistrofia, que é o rosto do paciente HIV positivo, ele é mais consumido. Então, ele entrou para fazer a reposição do volume consumido, além de outras alterações anestéticas de perda de volume na região do corpo. Então, quando você pega um produto que ele é questionável, mas para tratar uma doença, ok, é um risco-benefício que tem sentido. Agora, quando você pega um produto que você pode ter uma complicação para fins estéticos, não tem muito sentido. A gente sempre fala que a estética ela não pode estar acima nem da saúde nem da segurança. Mas o produto ele tinha a Anvisa, ele tem a Anvisa para esses casos. E as pessoas continuaram usando na estética e o médico não tinha saído nenhuma resolução da proibição. Só que ele começou a ser usado também para corpo, para glúteo. Então a gente pensa assim: para fazer uma boca eu uso 2 ml, para fazer um contorno de mandíbula 2 ml. Mas para você dar volume de bumbum, você tem que pôr muito produto. Então, aí você sai demais também de uma área de segurança do produto e aí começou a ter bastante caso de complicação, aí teve aí nos últimos dias caso de paciente que morreu, e aí o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele proibiu os médicos de estarem usando esse produto. Mas ele continua com a Anvisa, porque para o que ele entrou no Brasil, que era para esse tratamento das lipostrofias, ele tem Anvisa. Então, o que está um pouco confuso? Ele continua aí nas prateleiras, então provavelmente os não médicos vão continuar usando, e são os médicos que estão proibidos de usar. Mas não parece um pouco incoerente o médico ser proibido de usar justamente sendo o maior especialista para cuidar do corpo? O médico foi quem estudou para saber o risco ou não. Essa decisão não parece um pouco incoerente? Não, é super incoerente, mas na verdade, assim, essa incoerência não é relacionada só ao metacrio, né? Um polimetilmetacrilato. Na verdade, existe uma resolução em 2015 da quebra do ato médico no Brasil. Então, antes tinham vários procedimentos que só o médico podia estar fazendo, exames, diagnósticos, injeção de produtos,
injetar produtos, né? E com a quebra dessa resolução do ato médico, as outras especialidades, elas viram uma brecha para elas poderem atuar. Então, na verdade, hoje a gente vê muitas outras especialidades, né? Na verdade, o dentista, ele está apto a fazer cirurgia de lifting facial na cadeira de dentista de consultório. Então, se a gente for entrar, assim, no assunto, o que é incoerente ou coerente, é super delicado, porque, na verdade, o conselho médico, ele é muito rigoroso com o médico. E os outros conselhos, eles acabam tentando beneficiar os seus profissionais para que eles consigam ter um mercado de tá ali no mercado de trabalho com uma gama maior de procedimentos que eles possam fazer. Tem coisas que ok, mas tem coisas que, tipo, eu como médica que trabalho com estética, eu não faço procedimento de cirurgia facial no meu consultório. Eu falo que são procedimentos do cirurgião plástico, então lipo de papada, lifting de têmpora. Então, para mim, médica, é um procedimento do cirurgião plástico. Mas a gente vê não médicos fazendo isso na cadeira ali do consultório com anestesia local. Então, não é só o PMMA que talvez tenha que ser revisto, na verdade é toda uma situação aí dessa área médica. E hoje, como qualquer um pode ser doutor, né? Na verdade, antigamente que só médico e advogado eram doutores, né? Hoje, o biomédico, o farmacêutico, ele pode ser doutor. Isso confunde muito o paciente. Então, você põe ali, e com essa disseminação da rede social, né? Então, você põe ali que a pessoa é doutora em estética. E aí, ela pode ser qualquer coisa. E o paciente, às vezes, leigo, ele vê ali foto de antes e depois, que o médico também tem algumas restrições em relação a isso. Ele vê aquilo como um resultado maravilhoso e ele vai em busca de um sonho, né? E aí a gente tem visto muitas complicações de fato. Nath Luquezzi, estamos conversando com a doutora Vanessa Penteado, médica especialista em estética. Doutora, muito bom dia para você. Geralmente, muitas das vezes, algumas pessoas têm o PMMA ali injetado, tanto no rosto quanto no corpo, e muitas das vezes nem sabem. Existe algum procedimento, algum exame para identificar e se existe uma maneira de quebrar esse produto, sendo que ele é um produto que talvez não saia com tanta facilidade, é uma substância aí meio que inquebrável. Existe uma maneira de fazer um tratamento mesmo se essa pessoa estiver com o produto no corpo? Nath, excelente pergunta. Na verdade, não é porque você tem o PMMA que você tem uma complicação, tá? Como eu disse, ali no passado a gente usava o PMMA para fazer essas correções, esses preenchimentos, e a maioria dos pacientes, eles não tinham complicação. Mas a partir do momento que alguns pacientes começaram a desenvolver esse quadro de rejeição, eu sempre falo que quando a gente, como médico, a gente faz um procedimento que você não sabe que ele pode complicar, isso é ignorância. Mas quando você sabe, isso é negligência, tá? Então, o fato de saber que o produto pode causar um problema e talvez você não abrir de fato esses problemas com o paciente e você injetar, isso é bastante sério. O diagnóstico de você ter esse produto é através de ultrassom, tá? E é comum sim, às vezes o paciente ele veio falar que ele tem um preenchimento que ele fez há muito tempo e ele achar que era absorvível e a gente solicita o ultrassom dermatológico que a gente vai ver e ele realmente tem esse produto definitivo. E se o produto tá ali quieto, que é isso que eu falei, não porque você tem, ele vai complicar. A gente acaba tendo algumas limitações de procedimento. O paciente tem PMMA, a gente não pode fazer alguns procedimentos que aquecem o rosto dele, mas não que você vá ter algum tipo de complicação. Então, ele tem, a gente só sabe que tem, a gente evita algumas coisas. Mas se ele tem o edema, aí a gente encaminha para o cirurgião plástico e a remoção disso é cirúrgica. E a gente sabe que o cirurgião plástico, às vezes, ele não consegue remover tudo, porque aquele produto, ele fica emaranhado ali no tecido. Por isso, o ideal é não permitir que esse produto seja colocado no seu corpo. Existem alternativas, doutora, que sejam menos agressivas para o corpo, menos invasivas para quem quer, por exemplo, fazer um preenchimento facial, um preenchimento corporal? Não, com certeza. Na verdade, o grande concorrente do PMMA
é o ácido hialurônico, que é aquele gel que preenche, que a gente faz boca, olheira, bochechinha. E tem o ácido hialurônico corporal, que a gente consegue fazer projeção de glúteo. Qual que é o problema? Por ele ser um produto que ele é bioidêntico ao nosso organismo, a gente produz o ácido hialurônico, a chance de você ter alguma complicação com ele é quase zero. E ele tem uma enzima que degrada ele. Então, assim, eu fiz o produto e deu uma bolinha, colocou no lugar errado. Tem uma enzima que você vai lá pontualmente e você derrete aquele produto. Então, por isso que ele é super seguro. Só que ele tem um custo muito mais alto. E aí que é o problema. Às vezes a pessoa, em busca daquele corpo, daquele rosto, dos sonhos, ela às vezes não tem condição de pagar o ácido hialurônico, que é um produto mais caro, ela acaba se submetendo a um produto que vai durar para sempre e que, em tese, é mais barato. Mas hoje o ácido hialurônico ele é muito mais acessível, ele é absorvível, ele dura ali em torno de um ano e pouco, mas nada vale a segurança da nossa vida, né? Com toda certeza. Existe também uma outra alternativa, que são os bioestimuladores de colágeno. Eles têm um valor mais acessível? Como ele age no corpo e qual que é a diferença dele para o ácido hialurônico? Na verdade, o bioestimulador de colágeno, ele é para flacidez, tá? Então, com a idade, a nossa pele vai perdendo colágeno e vai ficando mais molinha. Então, a gente faz o bioestimulador de colágeno para a pele ficar mais firme, para quando você vir com preenchedor, aquele preenchedor tá numa pele firme. Eu falo que a nossa pele, ela pode ser que nem um lençol, ela pode ser que nem um edredom. Então, você pensa, se eu colocar uma bola e um lençol em cima, que é uma pele fina, a bola fica evidente. Se eu pegar essa bola e pôr um edredom, ela fica ali misturada, às vezes a gente nem vê. Então, às vezes, se o paciente ali quer um pouco de volume, mas a pele dele é fina, o ideal é a gente fazer o bioestimulador de colágeno para deixar a pele mais firme e aí a gente vir com volume e preencher. Hoje, para glúteo, com essa questão dos emagrecimentos rápidos por conta das canetas emagrecedoras, a gente vê as pacientes ficando com o bumbum muito murcho. Então, essa é uma queixa, é um mercado que cada vez mais a gente está tendo uma procura. E aí ele chega murcho com a pele murchinha também. Então a gente geralmente dá um banho de bioestimulador de colágeno ali no bumbum e depois a gente vem e preenche a região que está mais afundadinha para a gente conseguir uma projeção. Óbvio, vai ficar um bumbum enorme? Para ficar é muito produto. E aí, de novo, por isso que muitas pessoas recorriam a um produto de custo mais baixo. Mas a gente pode construindo esse resultado e entregar um bumbum super bonito, com produto que é absorvível, que é seguro. Então, quem realmente tem essa queixa, não procure o mais fácil. Eu sempre falo assim que geralmente o mais fácil, ele é o mais perigoso, ele não é o melhor. E a gente hoje, com a ciência, a tecnologia, a gente consegue entregar resultados lindos e dentro de uma segurança. Nós estamos conversando com a doutora Vanessa Penteado, médica especialista em estética, falando sobre a proibição do PMMA para fins estéticos, as alternativas e esse mundo como um todo, o mundo da estética. Eu tenho uma curiosidade, doutora. Vamos fazer uma situação aqui semelhante. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma tatuagem no corpo, uma tatuagem definitiva, ela vai, às vezes, em um local onde o resultado final não é o eficiente. Ela não gosta da tatuagem como ela ficou. Aí ela vai para um outro tatuador fazer uma correção, um desenho por cima ou tentar apagar essa tatuagem. Acontece no mundo da estética de chegarem pacientes em médicos que fizeram procedimentos com profissionais que não são médicos, não gostaram do resultado, o lábio ficou mais inchado do que queria, ou a harmonização facial não ficou com o resultado que ele queria, e aí chega para o médico e fala: a senhora consegue consertar isso, doutora? Isso acontece também nesse meio? Acontece muito, né? Na verdade, essa onda da harmonização facial, que eram esses preenchimentos que poderiam ser com o PMMA, que a gente chamava de bioplastia, ou com ácido hialurônico, que é a harmonização facial, independente de qual é o produto, o paciente colocar e ele se arrepender. A vantagem do ácido hialurônico, que é o produto absorvível, como eu disse ali atrás, a gente tem uma enzima que derrete. Então, o paciente chega ali com a boca torta, chega ali com a bochecha muito volumosa, a gente faz uma desarmonização facial com essa enzima e depois a gente reposiciona o rosto, porque aí às vezes também se tira muito, tem região que não é que você não tem que preencher,
Na verdade, o nosso rosto, por exemplo, essa onda de emagrecimento, as pessoas estão emagrecendo e a bochecha tá vindo aqui para frente mesmo, porque a gordura, ela funciona como uma sustentação do nosso rosto. Então, quando a gente perde a gordura, eu falo que é que nem uma bexiga. Ela tava cheia, na hora que esvazia, ela fica molenga. Então, não é que o paciente ele não tenha que fazer, mas a gente vai lá e naturalmente reposiciona com procedimentos. Existem tecnologias, existem os fios que são linhas de colágeno que trazem a bochecha para trás e vai lá em pontos específicos, põe o ácido hialurônico, o preenchimento, não o PMMA. Mas as pessoas, às vezes, em busca de novo do sonho de ter um rosto que elas imaginam num preço mais barato, elas procuram profissionais não médicos ou em lugares mais baratos e enche o rosto ali de produto, pensando que elas vão puxar a bochecha, colocando um volume ali atrás de bochecha e fica com aquele rosto de avatar. Mas se for ácido hialurônico, dá para corrigir sim, tá? Isso é muito comum, inclusive, a gente receber. A gente ouve muito termo harmonização facial, principalmente no mundo dos famosos, mas afinal, o que é a harmonização facial? É desmontar o rosto da pessoa e montar um rosto novo? Não, eu falo que a harmonização facial é um termo super inteligente. Na verdade, quem divulgou esse termo são os dentistas. Existe uma especialização que chama HOF, né? Que eles são harmonizadores orofaciais e muitos fazem com um resultado excelente, tá? Eu acho assim que quando a gente fala em não médico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente tem profissionais da área da saúde que são excelentes também, tá? Então isso não é assim. E tem médicos que não são bons, tá? Tanto que a gente vê casos de complicação e até morte em mão de médico. Então o mais importante é que realmente o paciente, ele entenda, ele conheça os resultados daquele profissional e não tem problema ele saber, isso aqui, ele não é médico, ele é dentista, ele é biomédico, mas ali a pessoa discriminar, biomédica, estética, né, dentista, e não tem problema nenhum. O que a gente tem visto muitas pessoas se passarem por médicos, colocando ali que são especialistas em alguma coisa, e o paciente ele acha que está fazendo com o médico. Mas é um termo que os dentistas, na época da pandemia, eles soltaram essa especialização que é a harmonização orofacial, e a gente já fazia isso lá desde 1900 e bolinha, com o nome de preenchimento. Na verdade, é preenchimentos de estruturas do nosso rosto para a gente reposicionar o rosto com ácido hialurônico. Só que o médico, ele é zero marketing. Então, se eu fosse, preenchimento do teu rosto, a pessoa vai preencher meu rosto, encher meu rosto. Na hora que você pega uma palavra e fala assim, harmonização facial, é uma palavra bonita. Então, quando eles lançaram, eu atendia muito paciente que já tinha feito preenchimento comigo e falava assim, doutora, você sabe fazer aquela harmonização facial que o pessoal tá fazendo? Então, na verdade, é um termo que é preenchimento facial com ácido hialurônico, que a gente até vende por seringa, a gente vai fazer uma seringa, 2 seringas, 3 seringas. A gente viu as pessoas exagerarem nessa fase, chegaram a se fazer 20, 30, 40 seringas no rosto. A Gretchen, na verdade, ela foi uma divulgadora desse termo, porque ela tinha PMMA no rosto, aí ela foi no dentista que acabou corrigindo o rosto dela com o ácido hialurônico e divulgou esse termo harmonização facial. Então, ela, o dentista dela, todos têm esse mérito, porque antes o paciente tinha mais medo de fazer. Então, na hora que também a internet começou a mostrar que você senta numa cadeira, faz uma bochechinha, faz um queixinho, faz uma boquinha e fica bonito, o paciente passou a perder o medo e foi bom pra gente também, não foi ruim, não. Doutora, a senhora citou a questão das canetas emagrecedoras, e aí me surgiu uma curiosidade. Geralmente essa pessoa fica um pouco mais flácida, um pouco mais murcha, e se essa pessoa começar a fazer tratamentos estéticos durante o tratamento, isso vai ser um impeditivo ou a flacidez vai acontecer? Em qual momento é o momento ideal dessa pessoa começar os procedimentos estéticos? Quais fazer nesse caso de pessoas que têm um emagrecimento muito rápido? Eu amo as perguntas da Nath. Todos nós. É assim, olha, às vezes o paciente ele vem falando que ele vai emagrecer e que ele vai esperar para fazer o tratamento depois, né? Fala assim, não, faz antes, porque os procedimentos de flacidez, eles têm um time aí de 90 dias para eles ficarem agindo para a gente chegar no resultado final. Então eu vou lá e vou emagrecer, vou esvaziar meu rosto vai despencar.
Para depois eu puxar é mais difícil, então é melhor eu já fazer o tratamento durante o processo de emagrecimento, para o paciente já estar com uma pele mais firme, para que ele emagreça e ele não sofra tanta flacidez no rosto. Então, respondendo, o ideal é fazer durante o processo de emagrecimento. Às vezes, esse paciente ele emagrece muito, que hoje em dia as pessoas perderem 30, 40 quilos e ele não faz nada, às vezes ele fica com uma flacidez tão importante que aí os tratamentos estéticos, eles às vezes vão entregar um resultado muito pobre e ele passa a ter que fazer a cirurgia plástica, independente da região do corpo ou do rosto, que também é algo que a gente tem que alinhar. Não é que o tratamento estético, ele é resolutivo, ele é ótimo, ele entrega um bom resultado, mas dependendo do grau de flacidez, às vezes a gente não consegue entregar um resultado bom e aí o paciente acaba tendo que fazer a cirurgia plástica também, né? Doutora Vanessa, para a gente finalizar, qual a principal orientação para quem está nos acompanhando, que deseja fazer um procedimento estético, que deseja procurar um profissional, uma profissional capacitado, que não quer colocar o risco à saúde? Existe algum certificado, existe alguma norma que seja visível na hora de escolher uma clínica, de escolher um local para fazer esse procedimento? Heitor, se eu falar assim, olha, eu acho que a pessoa ela tem que procurar seu médico, especialista, registrado em tal conselho, de verdade, como eu te disse, eu acho que não é justo porque eu acho que tem dentistas, tem biomédicos que fazem os procedimentos corretos. Eu acho que a gente não acreditar em milagre. A gente tem que, eu escolhi esse profissional, eu conheço gente que fez, eu vejo que é uma pessoa que que é renomada, que está no mercado há muito tempo, que não atende salão de cabeleireiro, que não atende numa franquia que cada dia é um profissional que está ali atendendo. Não, aquela pessoa está aqui já há um tempo, ela é uma pessoa que ela tá no mercado consolidada, e alinhar a expectativa com esse profissional. Como que eu vou ficar? Isso é definitivo? Quanto tempo vai durar? Isso é seguro? Ontem uma paciente falou para mim que ela queria fazer um ácido hialurônico em têmpora, tá? Que é essa região aqui do lado da testa. E eu falei para ela, olha, ácido hialurônico aí eu faço só bioestimulador porque a minha área é mais perigosa. Tô falando que é proibido? Não é. Mas eu sou um tipo de profissional que eu não coloco o meu paciente em risco de maneira nenhuma. Mas isso, eu falo assim, que tem o médico certo para o paciente certo para o médico. Então, o paciente ele tem que ter certeza que aquele profissional, ele tem paciente de muito tempo e que ele não tem problema de complicação, né? E não acreditar em milagre e nem em coisa barata. Gente, produto bom tem ciência por trás. E se tem ciência, a empresa o laboratório que desenvolveu, que estudou, que paga cientistas, ele tem um custo por isso. Então, às vezes eu vejo muito paciente fazer coisas que às vezes o ml do produto não é o custo que eu pago. Então, não existe milagre, não existe coisa barata. Eu quero fazer uma coisa legal, guarda ali seu dinheiro e vai fazer realmente num lugar que você tenha confiança, mas que os produtos também sejam bons. Porque o que a gente vê é um mercado totalmente pulverizado, de um monte de gente, como eu disse, que você nem sabe qual que é a formação, fazendo um monte de produto manipulado. Não é só essa questão do PMMA, tem muita questão aí ainda que tem que ser vista, né? Produtos, inclusive, sem Anvisa. E então é isso. Eu não acho justo falar que a pessoa tem que ter um título de especialista em alguma coisa, porque outros profissionais não médicos, eu vejo no mercado, eles fazem coisas muito boas, tá? Então, eu acho que é realmente você conhecer a história daquele profissional, ver se ele é consolidado no mercado, se ele está ali há muito tempo, os pacientes, trocar uma ideia, pedir orientação, pedir, você já fez, você gostou, se é um procedimento mais invasivo, é isso aí. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Vanessa Penteado, médica especialista em estética, que esclareceu muito a respeito do PMMA e de todos os procedimentos estéticos, dos riscos e também da busca por um profissional, uma profissional que estejam capacitados para esses procedimentos. Doutora Vanessa, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, pelos esclarecimentos. Uma boa quarta-feira, um bom dia de trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Obrigada para vocês também, obrigada pela oportunidade de falar com vocês.